Senhoras e senhores, apresentaremos o tema, a blockchain, como meio de erradicação do trabalho infantil e combate ao trabalho análogo ao escravo. Vou falar um pouquinho sobre blockchain, um pouquinho sobre trabalho e finalizar com o assunto principal do nosso tema. Eu tenho certeza que todos que estão acompanhando e que querem fazer o bem vão se sentir bem lendo o nosso trabalho. Blockchain é vinculado ao Bitcoin por ter sido lançada em 2009 com a primeira mineração desse criptoativo. É, nas palavras de Nakamoto, o pseudônimo por trás do Bitcoin, um livro de registro de contabilidade público compartilhado no qual toda a rede confia. No entanto, a blockchain vai muito além da criptomoeda e criptoativos. Blockchain é uma tecnologia baseada em criptografia, através de uma rede distribuída que se utiliza de consenso para validação. A validação se dá através dos chamados nós, que em verdade são computadores ligados à rede. Cada um desses nós obtém uma cópia do blockchain após o ingresso na rede. Para violar o sistema, seria necessário que houvesse um ataque simultâneo a todos esses nós, o que obviamente é impossível. O que é importante ressaltar é que não existe uma entidade única certificadora, mas cada usuário vinculado à rede blockchain é o seu próprio utilizador e o seu próprio certificador. É importante ainda dizer que a blockchain é imutável exatamente por ser descentralizada. Mas o que isso tudo tem a ver com o tema fulcral do nosso trabalho, que é o combate à exploração do trabalho infantil e condições análogas a escravo? Muito! A rastreabilidade é a solução, é o que nós vamos apresentar. A imutabilidade garante a rastreabilidade da cadeia produtiva, na medida que possibilita o registro inquestionável das informações. Informações extras que podem ser facilmente auditadas. O importante da blockchain em relação ao tema proposto é verificar as origens da cadeia produtiva. Em que pese a escravidão já ter sido abolida em inúmeros países, alguns ainda se utilizam muito de mão de obra de imigrantes para submeter os trabalhadores a condições análogas à escravidão. Apesar de importante atuação da OIT no combate a essas formas de trabalho, passados 100 anos de sua instituição, ainda hoje se tem notícias de empresas que se utilizam desta mão de obra para sua maior lucratividade. Toda a gente sabe que a Revolução Industrial possibilitou um acesso mais amplo a toda a população de produtos e serviços. No entanto, tal acesso veio a um custo humano muito alto. Milhões de pessoas se viram necessitadas a trabalhar em fábricas para conseguir atender a uma demanda cada vez mais crescente, nem sempre em condições dignas e com jornadas de trabalho excessivas. Naquela época, não se tinham em prática ideias como consumo consciente, proteção ao meio ambiente, nem preocupação com a vida do trabalhador, o que hoje conhecemos como os direitos sociais. Como um exemplo de que essa triste realidade está muito mais próxima do que imaginamos, em notícia recente vinculada no site português, diz que a CEF apanhou 773 patrões a usar imigrantes ilegais nas suas empresas. O artigo diz claramente que a fiscalização executada pela CEF levanta a ponta do véu sobre o uso de mão de obra estrangeira ilegal. Os imigrantes queixam-se de que trabalham muito mais e recebem muito menos do que os portugueses. Não denunciam por medo de represálias e de expulsão do país. Uma das questões que queremos colocar é para que se pense sobre qual o valor da roupa que você usa. Existem duas ONGs brasileiras que levantam essa bandeira contra a exploração do trabalho. Veja bem, preço não é valor. A roupa que você compra em uma feira local ou uma loja de grife tem o mesmo valor agregado e usualmente se baseia na exploração do trabalho. Essas entidades citadas, as ONGs brasileiras, efetuam um rastreamento das relações de trabalho entre marcas e oficinas. As marcas que se utilizarem desta mão de obra não exploratória passam a usar a etiqueta de consumo consciente. A condição de contratação do trabalhador se dá de forma transparente e rastreável, podendo ser acessado pelo consumidor através do código de barras constante na etiqueta da roupa.
Com isso, o consumidor é capaz de identificar o valor real de sua roupa. Não temos a pretensão de fulminar a mais-valia, em absoluto, pois isso seria uma tolice no atual sistema capitalista que vivemos. Entretanto, o que ponderamos é que existem alternativas viáveis de se proporcionar os direitos sociais do trabalhador sem aviltar contra os direitos humanos, conceituando isso de lucro consciente. O que estamos a dizer é que, apesar da OIT deter inúmeros mecanismos de controle e combate a práticas tão nefastas de trabalho, sabemos também que é um caminho muito difícil a ser seguido, principalmente que nem todas as empresas estão dispostas a revelar para o consumidor o seu custo final. Certamente essa mudança depende de todos nós, consumidores, fazer criar essa consciência nas empresas de que é estritamente necessário saber todo o conhecimento da cadeia produtiva até chegar ao consumidor final. Assim, depois de todo o exposto, deixamos as seguintes indagações. Do que queres se alimentar? Do que queres vestir? Qual produto queres consumir? Uma decisão que cabe a vós, e dela depende o futuro de todos nós.